E aí começamos a gravação. E aí a gente vem ali e começa então a mostrar para vocês o material. Hoje nós vamos dar sequência aqui nas nossas aulas sobre a mente humana e as guerras espirituais. E hoje vamos começar um assunto importante, né, Val? Né? Que são as influências espirituais. Né? Como que tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo ali? Tá, então tá certo. O que acontece, né? A gente já falou sobre depressão, tá? Não, na verdade, a gente falou sobre ansiedade, né? Falamos também muito contexto a respeito da mente. Falamos também sobre suicídio. E hoje a gente vai entrar, então, nesse tema relacionado aí com as influências espirituais. Deixa eu dar o play ali, porque eu tinha começado. Sim. Pergunta, o que é uma influência? O que é uma influência, Val? Você tem que te manda para algum lugar ou te influencia em alguma coisa, né? Que você faça. Que você faça, né? A propaganda, de uma forma geral, é um tipo de influência, né? Concordam? Sim. Você vê um comercial, e o que aquele comercial quer fazer? Quer te convencer que aquele produto é bom, que vale a pena comprar, né? Que quem tem aquele produto tem o melhor produto. Então, a propaganda, ela de certa forma tenta trabalhar com esses aspectos de influência, né? E falando especificamente de propaganda, eles vão usar elementos, né? Por exemplo, uma trilha sonora, uma paleta de cor, vão usar uma história, né, que é o principal da propaganda, para dizer, ó, compra esse produto. No final, o que eles querem é vender um produto. Então, a propaganda ela tem como objetivo te influenciar, né, a respeito de um produto. É claro que não é só isso, né? Estou fazendo uma simplificação, mas é um exemplo de influência, né? No final das contas, ninguém faz um comercial na TV à toa. Faz porque tem um objetivo que é influenciar pessoas para comprar um determinado produto, um determinado serviço, qualquer coisa que seja. Então, nós, como seres humanos, nós somos sujeitos à influência, tá? E essa influência, ela pode acontecer de diversas maneiras. Por exemplo, você pode ver uma coisa e ao ver, aquela visão te influencia. Só pelo fato de você ver. Não precisa ter som, não precisa ter ninguém explicando para você, você vê e já fica, né, você já cria uma imagem a respeito daquilo. Às vezes nós somos influenciados também pelo que nós ouvimos. Então você não está vendo, mas o fato de você estar ouvindo, aquilo está causando uma influência em você. E de certa forma aquilo vai mexer com o seu ponto de vista. E lógico que são apenas dois exemplos, né? Tem muitas outras formas de influenciar. Mas quando a gente pensa na influência espiritual, ela também tem um objetivo, assim como a influência natural, que é, de certa forma, mexer com a sua opinião. Pensa de novo na propaganda. Você não compra aquele produto, mas aí você vê propaganda, 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 propaganda. Você percebe, eu vou experimentar. E você vai experimentar. E aí você pode ser que você goste, pode ser que não goste, mas pelo menos, né, você experimentou e a partir daquela propaganda, da experiência que você teve, você toma uma decisão. Quer ver um exemplo? Sanduíche. Imagina aí uma rede de fast food lança um sanduíche novo. Ele faz propaganda, você vê propaganda no Instagram,
você vê no YouTube, você vê na TV, né? O lanche, o lanche, o lanche, o lanche, aí o que você faz? Experimentar. Né? Se você não tivesse visto, talvez você poderia até na hora de comprar um lanche novo, deixa eu experimentar. Né? Mas a propaganda, ela criou uma ideia na sua cabeça. E essa ideia, na primeira oportunidade, ou na segunda oportunidade, você pensou, vou experimentar. E aí você tomou uma conclusão, não, o lanche é bom, o lanche é ruim. Eu gostei, eu não gostei. Isso é a influência natural. Mas do ponto de vista espiritual, também existe influência. E no caso da influência demoníaca, ela tem um propósito. E esse propósito não é necessariamente tirar as coisas que a gente tem, né? Tomar o seu carro, sua casa, né? Seu emprego. Essas coisas não têm valor para eles, né? Para os principados, para as potestades, não tem valor. Tirar seu carro não vai fazer a menor diferença para eles. Tirar seu emprego não tem valor nenhum. O valor para eles é te afastar de Deus. Se ele afasta você de Deus, cumpriu o objetivo que eles querem. Esse é o principal propósito. É afastar o homem de Deus. E para fazer isso, pode ter vários caminhos. Né? E essa influência, ela começou na humanidade desde o Jardim do Éden. Vamos ler um versículo? Deixa eu jogar para aquela tela aqui um versículo. Né? Gênesis capítulo 3, super conhecido. Né? A serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha a pergunta, né? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então, jogou uma dúvida. A mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, presta atenção nessa sequência. Ela viu que era boa para se comer. Ela foi pega pelo visual. Se fosse, de repente, uma fruta, um aspecto desagradável, talvez ela nem teria prestado tanta atenção. Vendo que era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. E então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos parar por aqui, acho que não precisa ir além, é uma história que a gente conhece bem. Olha só, o que o inimigo fez aqui, né? Ele não foi lá, pegou a árvore, trouxe, colocou na frente da mulher, amarrou a mulher numa cadeira, segurou os braços dela, quase quebrei aqui. Segurou o braço dela, abriu a boca e enfiou o fruto lá. Fez isso, Val? Não. O que ele fez, então? Ele só deu uma ideia. Só deu uma ideia. Só deu uma sugestão. Ele colocou em dúvida aquilo que Deus tinha dito. Ele mostrou, do ponto de vista
para a mulher, do ponto de vista dele, que não era aquilo que Deus tinha dito, muito pelo contrário. Então ele só deu uma sugestão para ela. Diz, ó, na verdade, se vocês comerem aí, vocês vão ficar iguais a Deus. Vão conhecer o que é bem, o que é o mal. Eu acho que a propaganda nasceu aí. No final, tudo foi ela quem fez. Ele só deu a ideia. E ela fez todo o restante. Mas só funcionou por alguns motivos. E aí é o ponto que a gente precisa pensar, gente. A influência espiritual, ela só funciona se a gente tem uma brecha. Se a gente não tem uma brecha, não vai funcionar. Vamos pular de Gênesis, vamos lá para Jó. Grande salto aí nos livros. Né? Então vamos pular direto para Jó. Logo no capítulo, no comecinho, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Rodear e passear. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto e que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, seus bens se multiplicarão na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. Então o Senhor disse, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Vamos pular um pouquinho mais, vamos para o próximo versículo, só para ver a continuação. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então, de novo, né, o Senhor pergunta a Satanás de onde você vem. Satanás responde ao Senhor de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Olha a resposta. Então, Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti. O que estava acontecendo aqui? Né? O inimigo, nem principados e potestades, eles não sabem o que acontece aqui dentro. Eles não sabem, não têm condição de ler pensamentos. Então, isso aqui está bloqueado. Eles não podem saber exatamente o que você pensa, né? Porque pela Bíblia a gente tem fortes evidências de que somente Deus conhece os nossos pensamentos, ninguém mais. Nem humano, nem espiritual, somente Deus. Mas você vê nesses dois momentos que o inimigo faz o quê? Ele passeia pela terra e observa. Ele observa as pessoas. E ao observar as pessoas, ele tenta encontrar qual que é o ponto que essas pessoas têm de vulnerabilidade para serem exploradas, influenciadas. No caso de Eva, também de Adão, aquela árvore, né, era desejável para eles. Porque se não fosse,
Não tenho fazendo nenhuma questão de pegar e comer. Ela vê que a árvore era desejável, tinha uma boa aparência, então dava vontade de experimentar. Se fosse uma coisa que não encantasse os olhos dela, não ia fazer nenhuma questão, né, de comer. Quer ver um exemplo? De todas as frutas, tem frutas que você gosta e tem frutas que você não gosta, correto? Paulinho, qual que você não gosta? Fala aí pra gente saber. Da jaca. E você, Val? Fruta pão? Não gosta, né? É a única também. A única que você não gosta, fruta pão, né? E você, meu bem? Eu não gosto de chuchu. É chuchu. Então, se aquela árvore fosse um pé de chuchu, né? Não ia, não ia cair na vontade dela. Então, no caso de Eva, ela olhava e tinha uma curiosidade para saber, será que gosto tem, né? Porque olhando de fora parece tão bonito, né? Tá sempre vistoso, tá sempre agradável. Essa era a curiosidade dela, era o ponto de vulnerabilidade que o inimigo pegou e explorou. Porque se ela não tivesse nenhuma atração, vamos dizer assim, por aquele fruto, passaria ali, não teria interesse em saber que cheiro que tem, que gosto que tem, se é fácil de digerir. Mas ela tinha alguma coisa. E foi neste momento que ela se deixou influenciar. Se ela não tivesse interesse nenhum por aquele fruto, o inimigo teria que tentá-la de uma outra forma. Sei lá. Olha o caso de Jó agora. E aqui volta para aquilo que eu falei no comecinho, né? O objetivo dessas influências é te afastar de Deus. O que Satanás queria com Jó? O dinheiro dele? Não tinha valor nenhum. Né? Os filhos, a casa, para o inimigo. Mas o inimigo queria provar que Jó só era quem ele era por conta das coisas que ele tinha. E que se ele perdesse tudo aquilo, já ia blasfemar, já ia se afastar de Deus, já ia perder toda essa integridade e essa retidão que você vem ali no versículo 3. Então, na prática, o diabo queria afastar Jó de Deus. E como ele não sabe os pensamentos que passam nem no coração de vocês, nem no meu, nem no caso de Jó, ele vai tentar algumas alternativas. Então, a primeira tentativa dele foi o quê? Toca nas coisas que Jó tem. Muito provavelmente porque ele, por ser um ser milenar, ele sabe que quando as pessoas perdem as coisas, elas não ficam bem. Na maioria das vezes, as pessoas não ficam bem quando perde filhos, quando perde o trabalho, quando perde seus bens. Então, qual foi a tentativa do inimigo? Toca nessa parte, porque de passear e rodear a terra, ele tinha percebido que existe uma relação entre satisfação e posse. Se você tem uma coisa, você está bem. E tem pessoas que, quando não têm, estão insatisfeitas, estão infelizes. Né? Conhece alguém que é assim, que só está bem quando está, né, prosperando, dando tudo certo? Começou a dar errado, ela já fica, né, insatisfeita, já reclama. Tem gente que é assim. E essa foi a primeira tentativa do diabo contra Jó. Vamos ver se ele é desse tipo, desse grupo de pessoas que só está bem quando as coisas estão bem. Aí não foi o que aconteceu. A segunda tentativa foi: vamos tocar na saúde dele. Porque aí ele vai ficar doente
E não é qualquer doença, não é um resfriado. Uma doença de pele, né, que fazia com que Jó tivesse que raspar seu corpo. Né? Então era uma coisa deplorável. E ainda assim, Jó não perdeu essa retidão e integridade que ele tinha. Porque essa foi a segunda tentativa. Já que não deu certo com coisas materiais e familiares, vão tocar direto no corpo dele para ver o que acontece. Essa lição nos ensina que as influências demoníacas, elas tentam encontrar na nossa vida um espaço para agir, uma brecha. E aí eu peço para você fazer um exercício mental, só pensar, não precisa falar. Tem alguma coisa na sua vida que, se acontecesse, você pensaria, puxa vida, foi demais. Essa agora me derrubou. Perdi a vontade de ir para a igreja, perdi a vontade de orar, de louvar. Se tem alguma coisa que se acontecer na tua vida vai te derrubar, é isso que ele está tentando descobrir. É isso que ele está tentando descobrir. Qual que é esse segredo que só você sabe, que só você conhece, e que se ele acessar isso, ele vai para cima. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque ele descobriu qual que era o de Eva. Ele descobriu qual que era o de Eva. Mas ele não descobriu qual que era o de Jó. Porque ele tentou de um jeito e não conseguiu. Tentou do outro, não conseguiu. E Jó não caiu. Jó não caiu. Vamos pular agora para José. Vocês lembram, né, José lá no Egito? Né? Quando ele foi... Agora eu volto para Gênesis. Né? Mais ou menos por aqui. Um pouco mais para frente. Quando José foi para o Egito, né, vou voltar aqui. Ele estava lá na casa de Potifar. Teve uma situação com José, que foi a situação onde ele estava em casa e a mulher de Potifar tentou seduzir José. Se José caísse ali, pode ter certeza que não tinha mais o que fazer dali para frente. E José, ele tinha essa sensibilidade, né? Ele fala, por que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele sabia que não era uma questão só de sexo pelo sexo, mas era que aquilo, veja, não tinha 10 mandamentos. Não tinha o mandamento não adulterarás, lá dos 10 mandamentos. Não tinha. Não cobiçar a mulher do próximo. Tinha? Não tinha os 10 mandamentos ainda. Então, do ponto de vista humano, o que condenaria José se não tinha uma lei proibindo? Né? Estão me entendendo? Né? Se a gente for lá pro... Né, eu vou pular rapidinho, só para situar todo mundo. Né? Lá para Gênesis aqui no 20. Né? Honra o pai, não cometa adultério, não cobice a casa do próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o servo. Não tinha essa lei ainda. Ou tinha, Val? Não, não tinha. Né? Então, assim, do ponto de vista legal, para condenar, para dizer não, ó, não, né? Talvez José poderia dizer, é uma oportunidade. Né? Então, não era só o sexo pelo sexo, mas era porque cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Tinha 10 mandamentos ali,
Tinha. Mas José tinha uma consciência de que aquilo não estava certo. E não era só pelo sexo, é pelo que faria com a relação dele com Deus. Então você vê que o inimigo tentou aí. Vamos ver se José cai nessa. Vamos ver se essa é a fraqueza que José tem, que pode ser explorada para derrubar ele. Agora, se você pensar em Davi, com Batseba, o que aconteceu com Davi? Davi caiu. E quando o profeta chega para Davi e fala, Davi, olha, por conta desse, Deus tinha te dado tudo. Deus tirou você da onde tirou, colocou você nessa posição. Você não precisava dessas coisas e você pegou aquilo que não deveria. Fez o que não deveria. Por causa disso, agora a espada não vai mais sair da tua casa. Esse menino vai morrer. E foi todo um desdobramento de tragédias que aconteceram no meio da família de Davi. Porque Davi tinha essa brecha. Davi tinha essa falha. Então, o que o inimigo quer para poder influenciar você é descobrir quais são as vulnerabilidades que você, que eu, que nós temos. E nós sabemos quais são. Nós sabemos. Porque a gente, de certa forma, se conhece. Para uns, pode ser, de repente, um emprego. A pessoa perdeu o emprego, fica deprimido, sofre, acha que nunca mais vai conseguir ter o que teve. E isso leva a pessoa ladeira abaixo. Para outros, pode ser a saúde. Ficar doente, ai meu Deus, né? Se eu tiver um câncer, não, eu não vou aguentar. Tem gente que é saúde. Para outros pode ser os filhos, não, porque se tocar nos meus filhos, eu vou ficar louco, eu vou perder meu eixo. Para outros pode ser o filho. Cada um tem a sua vulnerabilidade. A prova de que cada um tem a vulnerabilidade é tão séria que é por isso que a gente tem uma armadura espiritual. Porque se a gente não tivesse vulnerabilidade, não precisava de armadura. Vai com a cara e a coragem. Para que existe a armadura? Para você resistir ao dia mal. Então nós temos as nossas vulnerabilidades. Deus conhece. O inimigo não conhece. E ele está tentando descobrir quais, ou qual, se for uma só, né? Vulnerabilidade tem força suficiente para nos afastar da presença do Senhor. E onde que está o erro das pessoas? Agora eu vou voltar aqui para o PowerPoint para a gente pensar nesse cidadão aqui, chamado Saul. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o Espírito mal vindo da parte do Senhor o atormentava. E os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um Espírito mal enviado por Deus está atormentando o Senhor. Eu não vou ler porque vocês conhecem bem essa passagem, né? Nesse momento que Saul conhece Davi, e Davi tinha o Espírito de Deus, e Saul tinha um espírito maligno que o atormentava. Por quê? Porque Saul tinha uma vulnerabilidade. E quando o inimigo percebeu essa vulnerabilidade, assolou Saul exatamente nesse momento. Saul, ele foi constituído rei, mas ele não se preocupava com a vontade, em fazer a vontade de Deus. Então, Saul, ele só tinha os interesses humanos como ponto de partida para qualquer coisa que ele quisesse fazer. Quando Samuel fala, olha, acampa o povo e espera eu chegar, essa é uma direção que ele tinha recebido.
quando ele recebe a orientação, olha, ataca os inimigos e destrói tudo, essa é a direção que ele tinha recebido. E aí ele não cumpriu nem de um lado, nem do outro. Por quê? Porque ele queria fazer aquilo que ele achava que tinha que fazer. Ele não queria fazer aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Então, ele não se preocupava muito com a vontade de Deus. Ele se preocupava em fazer aquilo que ele achava que tinha que ser feito. Então, e por causa disso, isso levou Saul para essa condição. Então, onde que as pessoas erram para viverem assoladas por influências demoníacas? Elas contam as suas vulnerabilidades. Elas falam as suas fraquezas. Consciente ou inconscientemente, elas mostram aonde o inimigo pode agir. Aonde que o inimigo pode entrar para causar suas influências. Então, quando a pessoa fala, quando a pessoa... E, de novo, às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, mas quando a pessoa abre o jogo, aí é exatamente aí aonde a coisa vai degringolar. Por isso que é extremamente importante, quando você conhece as suas vulnerabilidades, não conte isso para ninguém. Porque as escrituras dizem que o inimigo é como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Não é? Lá em 1 Pedro. E como que ele vai fazer isso? Atacando nas nossas vulnerabilidades. Então, se eu demonstro, se eu mostro onde que eu sou vulnerável, é ali que ele vai assolar. É ali que ele vai assolar. Então, o nosso principal... E, de novo, né? O grande objetivo dele é te afastar de Deus. Não é tirar o que você tem, não é tirar o emprego, tirar a família, o casamento. Não está interessado nessas coisas. Ele quer te afastar de Deus. Então, se tem alguma coisa que te afasta de Deus, que faz com que a tua fé, né, fique abalada, que a tua motivação em servir a Deus fique comprometida, se tem alguma coisa, você não pode... Esse é um segredo que você não pode revelar. Porque ele está tentando descobrir exatamente isso. Ele tentou com Eva, conseguiu. Ele tentou com José, não conseguiu. Ele tentou com Davi, conseguiu. Ele tentou com Jó, não conseguiu. Ele tentou com Jesus, lá no deserto. Né? Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Né? Então, o que o diabo fez? Falou, transforma essas pedras aí em pães. Né? Então, ele queria... Será que a vulnerabilidade de Jesus era física, era fome? Você sabe que tem gente que, se ficar com fome, fica mal-humorado, dá patada, né? Conhece alguns? Né? O cara tá bravo, mal-humorado, ficou com fome, é isso. Aí, de repente, o diabo pensa, será que Jesus é desses? Né? E ele podia, poder para transformar a pedra em pães, ele tinha, correto? Porque se ele transformou água em vinho, pedra em pão seria... estaria fora, né, Val, do poder dele. Mas ele falou assim, olha, não é que o homem come que sustenta, né? Não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. Então, Jesus não tinha uma vulnerabilidade física. Não era a falta de comida, não era a falta de dinheiro, não era... Essas coisas não iam levar Jesus a perder a sua comunhão com Deus.
Aí ele tenta Jesus como? Leva Jesus pro alto do templo e fala, olha, então se joga lá embaixo, porque as escrituras dizem que, né, ele vai enviar seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra, né? Então, será que essa seria então a vulnerabilidade de Jesus? De achar que podia exigir de Deus o que ele bem quisesse? E tem gente que é assim. Tem gente que acha que Deus tem que fazer tudo o que ele quer. E se Deus não fizer, a pessoa já fica abatida, Deus não me ama. A palavra já não começa mais a mexer o coração, porque eu pedi a cura não veio. Aí depois eu pedi o emprego, não veio o que eu queria. Veio um emprego que não era aquilo que eu queria. Né? Aí eu orei para comprar casa, não consigo porque não consigo juntar. Tem gente que a sua vulnerabilidade é o seu desejo pessoal de ter aquilo que ela quer. É a sua ambição, vamos dizer assim. E aí depois Jesus é transportado para um alto monte, onde ele vê os reinos, e o diabo fala, olha, tudo isso aqui vai ser seu se você prostrar e me adorar. Ali não era simplesmente uma questão de ter os reinos, mas era uma questão de evitar a cruz. Por quê? Se o diabo falasse, eu te dou tudo, você não precisa mais morrer por eles. Em outras palavras, era isso que estava sendo negociado. Olha, você veio aqui para salvar essa humanidade, eu dou ela para você. Se você quer essas pessoas para você, eu entrego tudo. Pode ficar com todos eles. Eu não quero mais esses reinos, não quero mais essas pessoas. Eu só quero que você se prostrem. Então, se Jesus tivesse medo da cruz, ali era a hora dele dizer, vai ser meio difícil essa cruz aí que eu tô sabendo, né? Então, já que eu vim aqui só para resgatar essas pessoas. Só que ele estava na frente de quem, gente? O pai da mentira. Você acha que o pai da mentira vai cumprir alguma promessa? Fala aí, Val, vai? De jeito nenhum. Não vai cumprir. Tá? Então, essa tentação pela qual Jesus, né, passou e venceu, mostra que o que o inimigo quer descobrir quais são as nossas vulnerabilidades, para poder agir ali. Então, já que ele não consegue saber o que está acontecendo aqui, o que ele faz? Ele tenta. Então, vamos ver se o problema do Paulinho é saúde. Então, foi uma enfermidade no caminho dele, vamos ver como que ele reage. O que ele está fazendo? Ele está tentando, eu já estou terminando aqui, né, descobrir qual é a nossa reação diante daquela situação. Aquilo debilita, mexe comigo, me desestabiliza. Assim, então, vamos continuar investindo ali. Porque ali ele deu um sinal de fraqueza. Então, continue explorando. É isso que ele tenta. Tenta descobrir aonde você é mais vulnerável, aonde você é mais frágil. E se descobrir isso, é a porta que ele tenta para continuar agindo e influenciando. Semana que vem vamos continuar esse assunto, tá bom? Mas era importante a gente fazer essa introdução, porque as influências, elas só agem na nossa vida se a gente permitir. Se a gente não permitir, não tem como agir. Deixa eu voltar para cá, vou interromper a gravação para a gente poder continuar na próxima aula. Tá?